Oi, queridos, tudo bem com vocês? Gente, eu resolvi gravar esse vídeo hoje no horário da noite. Eu tô acostumada a gravar vídeo dia, né? Que eu gosto da luz, da claridade, é bem melhor. E eu levanto assim, né? Naquele pique, naquela animação. E chega de noite, né? Então, cortisol abaixa, que é o certo, e eu fico um pouco sonolenta. Então, se eu dormir aqui nesse vídeo, vocês me acordem, hein? Por favor, vocês me acordem se eu dormir aqui. E eu também tô querendo ver se eu faço umas lives noturna. O canal tá passando por pequenas mudanças. Hoje eu ia gravar outro vídeo, gente, com outro tema, né? Porque hoje eu vou falar um pouquinho de resiliência plena. Resiliência plena tem a ver com fé, tem a ver com psicologia positiva e tem a ver comigo. Por isso que eu coloquei o nome no canal. Mas como eu estava falando para vocês, eu ia gravar outro vídeo, não, outro tema, né? Mas não deu certo também. Esses dias tá assim um pouco corrido, gente. Eu comecei a fazer uma fisioterapia, né? Uma atividade física, finalmente, depois de 2 anos, quase, praticamente 2 anos. Graças a Deus, comecei a fazer atividade física, que é tipo um pilates, né, para neuropatia periférica, é para tudo, né, na verdade, mas com foco na neuropatia periférica, que é um probleminha nos nervos, devido a quimioterapia forte. Acontece esse problema nos nervos periféricos, né? Gente, rapadura é doce, mas não é mole, não. Entendeu, gente? Graças a Deus eu tô bem, mas tem que, né, administrar e administrando. Nada, a recuperação não é de um dia para o outro, não. Leva tempo, leva resiliência, persistência. Então, assim, com essas minhas saídas, né? Aí o tempo fica mais curto, porque é, ao mesmo tempo que eu tenho tempo, né? Mas como eu gosto muito dos meus estudos, das minhas coisas, agora eu tenho a fisioterapia, e junto com as coisas de casa. Gente, é muita coisa. Mas graças a Deus, né? Muita coisa. Antes, muito que nada. E eu vou falar um pouquinho para vocês do tema do canal. O que vocês acharam do nome? É um nome gostoso de falar, né? Resiliência plena. Tem a ver também, gente, com vida plena, né? Com resiliência e plena. Plena é o quê? A gente está a viver, por exemplo, viver a vida plena, viver uma vida que vale a pena ser vivida, com propósito, com sentido, sendo feliz e grato do jeito que a vida é para cada um de nós. Olha, então, gente, a resiliência plena, ela vai muito além de simples capacidade de dar a volta por cima, vai muito além de resistir a um problema. Ela é a habilidade de superar adversidades, traumas estressores, aprendendo com eles
e crescendo como pessoa. E então, gente, por que eu falei que tem a ver? Toda pessoa que tem fé tem resiliência. Toda pessoa que tem pensamento positivo tem resiliência. E eu, gente, como vocês sabem, já falei aqui algumas vezes, passei por um tratamento, né, estressante, sofrido. A gente tem que ser resiliente, né? E eu fui resiliente, estou sendo resiliente, né? E aí vou falar para vocês dos pilares da resiliência plena. O primeiro deles, gente, é regulação emocional. O que é isto? Isto na resiliência plena, regulação emocional, é a capacidade que o ser humano tem de administrar emoções negativas. Porque nas adversidades é muito comum. As pessoas tendem a ter pensamentos negativos, né? Na questão das doenças graves, por exemplo, vem as incertezas, né? Incerteza para estar ali naquele tratamento sofrido, né? Mas aí tem que acabar o tratamento todo para o médico dar um posicionamento, né? Então, assim, é muita incerteza. E aí a pessoa tem que ser o quê? Resiliente. Porque administrar emoções positivas, né, gente? Todo mundo sabe. Quem que não gosta, quem que não sabe? Coisas boas, alegrias, né? Fazer o que a gente gosta. Bom demais. Isso aí você não precisa aprender, não. O que tem que aprender é a gerir, né, as emoções negativas, né? Que quando você passa por momentos de estresse, qualquer um que passa por momento de estresse, seja lá em qual for a situação, tem emoções negativas, né? E aí, gente, ela tem que gerenciar essas emoções negativas, né? A regulação emocional é isso, é a pessoa não deixar, né? Saber que o ser humano tem também emoções negativas, principalmente em momentos de estresse. Mas o que não pode acontecer é deixar essas emoções tomar conta dela, né? Saber que ela, como ela, é muito maior do que isto. Tem também o otimismo realista. O que é otimismo realista? É não enxergar os problemas, não enxergar as diversidades como se elas fossem permanentes, como se elas não fossem acabar, como se elas fossem para sempre. E não é isso na maioria das vezes, né? Todo problema, toda diversidade, a pessoa tem que encarar como passageira, como temporária, né? E como não permanente. Foi o que eu fiz, gente. Eu estava passando por tudo que eu passei e eu pensava comigo mesma: vai passar, vai dar tudo certo, né? É não olhar para as circunstâncias, enxergar com os olhos da fé, com os olhos da positividade, né? Então, a positividade, gente, não é ignorar os problemas, é olhar com outros olhos, ter outro olhar, um olhar de o que é a positividade? O que é o pensamento positivo? É a fé em ação, né? Então, é acreditar que tudo já deu certo, que vai passar.
Então, nunca enxergue um problema como permanente, e sim como temporário, porque tudo passa. Gente, tem também a empatia, né? Empatia e conexões, que seria o que, que é? A pessoa ter relacionamentos verdadeiros, né? Principalmente com a família, né? Porque nas horas difíceis, com quem que pode contar, né? Com as pessoas próximas. Quem que são as pessoas próximas? A família, os amigos, né? É, então, seja verdadeiro com as pessoas, né? Crie conexões, né? Porque isto também ajuda pessoas, ajuda todos nós a sermos mais resilientes. Se nós estamos passando por uma situação difícil e a gente tem apoio, apoio emocional, apoio, seja lá qual for o tipo de apoio, apoio financeiro, emocional, espiritual, a gente vai se tornar mais resiliente, né? A gente vai enxergar aquela situação como, nossa, eu estou passando por isso, mas eu tenho quem me apoie, eu tenho quem me ajude, eu tenho quem me dá uma palavra de carinho, eu tenho quem me dá uma palavra de apoio, quem faça uma oração por mim, né? Eu sei que eu tenho pessoas que eu posso contar. Pode ser poucas, mas se você tiver pessoas que você pode contar, vai ajudar sim você a se tornar uma pessoa mais resiliente nas adversidades. Tá, gente? Porque aí também tem tudo a ver com resiliência plena, né? Você ter resiliência plena, nós estamos falando aqui de adversidades, né? Quando que a gente tem que ter resiliência? Quando a gente precisa, né? Porque quando tá tudo bem, né? Tá ótimo, tudo ótimo, né? A questão é quando a gente realmente precisa. Então a gente quando você passa. E, gente, o ser humano, a vida é feita de fases, né? Todos nós passamos por fases que vamos precisar, sim. Vamos precisar de resiliência, vamos precisar de outras pessoas, né? Por isso que temos que criar conexões verdadeiras. E, por último, temos o sentido e propósito, né? Encontrar significado e aprendizado nas experiências dolorosas. Gente, de tudo na vida a gente tira um aprendizado, né? Então, muitas vezes, não estou falando sempre não, mas muitas vezes a gente encontra um sentido, né? Um sentido maior de vida nas adversidades, né? Porque a psicologia positiva fala que a gente, para ter sentido na vida, o ser humano feliz com sentido de vida, ele tem que ter um propósito maior, né? E aí, se a gente for olhar esse propósito maior, tem a ver também com fé, tem a ver com Deus, né? E propósito maior tem a ver, já fala, propósito maior, não tem a ver só com a gente. Não tem a ver só com a gente ser feliz, né? Tem a ver com a gente ser feliz no coletivo, de alguma forma ajudando outras pessoas, né? Então, assim, a maioria das pessoas, quando passa por uma situação de uma situação traumática na vida, com algum problema, principalmente problema de saúde, né? Elas, depois que passa, muitas vão querer ajudar outras pessoas de alguma forma, né? Porque resiliência plena tem a ver com isso também.
encontrar sentido e propósito na dor para ajudar outras pessoas, porque essa pessoa que passa por isso, ela vai ter muita propriedade para falar do assunto, pela vivência, pelo olhar humano, né? Porque não é só vocês vão concordar comigo que se a pessoa tiver tem um curso, tem um aprendizado, igual eu tenho psicologia positiva, tem outros cursos, né? Um exemplo. Mas eu passei pela situação, né, do tratamento de câncer. Com certeza, eu vou ter muito mais propriedade para falar, né, com o mesmo aprendizado de outra pessoa que não passou por isso, né? Então, o passar pela dor e ter esse aprendizado vai fazer toda a diferença na vida de pessoas. E é muito resiliente, né? É muito resiliente quem passa por uma situação dessas, quem passa por tragédias e depois querem ajudar pessoas que passaram pelo mesmo problema. Gente, o que vocês acharam aí do nome do canal? Porque, igual eu falei para vocês, tem a ver com o canal e tem a ver comigo também, com a minha vida pessoal, né? Então, vocês me falam aí no comentário o que vocês acharam, tá bom, pessoal? E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.